Aprenda a tocar o coração dos seus ouvintes e seus pés irão seguir. Peter Guber. Isso tem tudo a ver com influência digital e formação de comunidade. Caraca. E aqui na minha frente, um mega influenciador no Brasil. Que frase, hein? Andrew. Camarada, como você conseguiu formar a sua comunidade digital? Pô, vamos nessa então, vamos trocar ideia sobre isso. Eu acho que assim, pra mim foi muito natural como as coisas aconteceram. Eu comecei a fazer vídeos porque eu assistia também outros youtubers, gostava dessa pegada, assim, pô... Quem que você admirava na época? Cara, eu não sei se eu admirava alguém em específico, eu ficava vendo vários vídeos de várias pessoas diferentes. Eu não tinha alguém que, pô, eu admirava esse cara. Não, eu ficava vendo vários diferentes. E é assim até hoje, eu acho que não tem um que eu virei muito fã, não. Que ano que era isso? 2010, assim, começo do Instagram? 2012, 2013, por aí, assim. Não, na verdade, comecei a assistir em 2010, mas essa vontade de fazer foi ali pra 2012, 2013. E aí, pô, via isso e tal, e na época eu já tinha câmera, era fotógrafo, trabalhava em casamentos e tal. Eu falei, pô, tem equipamento, tem as coisas aqui, por que eu não começo a fazer? E eu não tinha nenhuma ideia, o que eu ia fazer? Não sei. E você era um cara tímido? Tímido, exatamente. E isso a gente vai trocar ideia um pouco sobre isso, sobre o meu processo e como eu cheguei aqui hoje, como hoje eu falo sobre desenvolvimento masculino, sobre cuidados estéticos, sobre autoestima, mas foi um processo para chegar até aí e esse processo tem muito a ver com o meu próprio crescimento, com a minha própria evolução e o meu canal está dentro disso. Por quê? Quando eu comecei, o meu canal, como eu falei, eu não tinha ideia do que falar. Então eu comecei a fazer sobre quase um diário e coisas que eu fazia no dia a dia. E uma das coisas, eu sempre fui um cara que gostei muito de me cuidar. Então, pô, eu desde muito tempo já tentava fazer uns cortes diferentes. Eu me incomodava muito, até hoje eu me incomodo porque eu tenho olheira genética, né? Então a minha olheira é muito forte. O pessoal olha pra mim e fala, cara, você não tá dormindo bem ou você tá doente. Mas não, é genético. Tipo, você vê indianos, por exemplo, tem muita olheira também porque é genético. Não tem muito o que fazer, a não ser talvez usar um corretivo, como eu uso hoje, pra dar aquela escondida. Então eu sempre fui muito... tem a palavra, né? O pessoal chamava de metrosexual na época. E eu lembro de ter visto até... Caramba, essa palavra fazia tempo Faz tempo que... Exatamente, porque ela não é escutava. mais usada. Eu lembro de ter visto no Fantástico, os metrosexuais. Aí aparecia o David Beckham e tal, e o cara se arrumava e tal. Na época era muita moda, aquele cabelão com gel bem espetado, né? Isso faz bastante tempo. Eu lembro muito, porque eu me identifiquei. Eu olhei, cara, olha que da hora esses caras, são bonitão. E, tipo, era uma coisa de outro mundo, o cara se cuidar e tal. E hoje é muito mais comum, né? Mas na época, assim, pô, o cara que tava se cuidando era o metrosexual. E eu falava, pô, eu quero ser esse cara, pô, olha que bonitão o David Beckham, eu quero ser esse cara. Então eu sempre tive muito isso, de querer me cuidar. E eu ficava lá e fazendo vídeos sobre isso. Então tem vídeo de eu cortando o cabelo em casa, que inclusive é o mais visto do meu canal, foi o meu segundo vídeo. Na verdade foi o primeiro que eu gravei, mas o segundo que eu postei. É o que viralizou mais até hoje? Não, ele viralizou na pandemia, ele viralizou muito tempo depois. Porque na pandemia o pessoal queria cortar cabelo em casa, e aí chegou nesse meu vídeo. Que na época ele já tava bastante, ele tinha tipo 1 milhão de visualizações na época. Mas quando chegou na pandemia, mano, fechou as barbearias, não tinha onde o pessoal cortar cabelo, começou a cortar cabelo em casa. Pessoal, a gente vai botar agora aí, ó. Vocês vão continuar nos escutando e já vão estar vendo um pedacinho do vídeo. Mas se você quiser ver completo, a gente vai deixar aqui na descrição para já começar a seguir essa fera aqui. E o corte ficou horrível, pra falar a verdade, você sabe? Mas eu cortava em casa, então o pessoal quis cortar em casa, foi seguir, mas a melhor coisa desse vídeo é você chegar lá e ver os comentários. Cara, você quer dar risada nesses comentários? Eu pago a internet pra ver comentários. Não, os comentários, fui cortar e agora não consigo sair mais de casa. Tipo, eu não consigo nem lembrar, mas é uns comentários muito engraçados. Então vale a pena você procurar só pra ver esses comentários, assim. Mas assim, então essa foi uma das coisas, né? Cortando cabelo em casa. E outra coisa também é que eu sempre tive muita baixa autoestima. Isso combinando também com a timidez e tudo mais. Eu tinha dificuldade muito forte de me comunicar, dificuldade muito alta de me socializar com as pessoas num nível de timidez de, por exemplo, eu estar num restaurante. Isso eu ainda tenho, mas eu aprendi a dominar, tá? Então é uma coisa também que, você perde timidez. Eu acho que você nunca perde timidez, talvez isso seja algo da personalidade. Tem pessoas que são mais, né, extrovertidas e tudo mais. Eu vejo muito isso em você, por exemplo. Você tem essa personalidade, esse temperamento dentro de você. E tem pessoas que são introvertidas, que são mais fechadas, que gostam mais de ficar sozinhas, se sentem bem sozinhas. Eu sou um desses caras. Então eu tenho uma personalidade introvertida, mas nem por conta disso eu preciso ser tímido, eu preciso ter essa dificuldade de me socializar. Mas a minha timidez era do nível de chegar num restaurante, ter que pedir uma água pro garçom, por exemplo, e eu não chamava, porque eu tinha vergonha de chamar o garçom para pedir uma água, de timidez. Mas quando que foi esse ponto de inflexão? Então, aí tava mais depressivão numa época e tal, isso antes de eu começar o canal, porque assim que eu comecei o canal, eu já comecei a me desenvolver.
foi quando eu pensei, não, vou começar a me cuidar. E por onde que eu achei mais interessante? Claro, tem a questão de todos os cuidados visuais, e isso eu sempre indico agora. Por onde que eu quero começar quando eu quero começar a me cuidar, cuidar mais de mim? É no corpo, cara. É você se exercitar, seja de uma forma que você goste com, sei lá, uma luta, uma natação, esporte qualquer, mas o que eu mais gosto, o que eu mais me identifico é com a musculação, porque a gente tem mais resultado visível. Olha a foto dele que a gente vai botar agora aí na tela. Coloca porque, antes e depois. Claro, vejo nas redes sociais, né, o seu antes e depois lá é realmente transformador e a autoestima acompanhou essa transformação. Com certeza, porque daí você começa a se cuidar, você se sente bem, e a autoestima acompanha muito quando você olha no espelho e se sente muito bem, porque daí, pô, olha só, tô me sentindo bem toda hora, que legal. Aí você começa a ficar mais autoconfiante, você começa a se portar de uma forma mais confiante em tudo que você vai fazer. Você se comunica melhor, você socializa melhor, você trabalha melhor quando você está mais confiante. Então, a autoestima acompanha isso. E o meu começo foi na academia. Então, eu falei, não, vou dar um jeito de mudar esse meu corpo. Eu era magrelão, olhava para mim, não gostava do que via quando olhava no espelho, olhava aquele cara magrelo e não me identificava com ele. E eu via vários vídeos e tal. Na época não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Hoje tem muito conteúdo. Então, na época, eu consumia muito conteúdo gringo para entender o que eu tinha que fazer e tal, para conseguir ganhar peso rápido e ficar forte. Era isso que eu queria. Tanto que eu sempre procurava, assim, como engordar. Eu queria, pô, aumentar, porque eu era magrela, era uma vareta, eu queria engordar. Então, em 3 meses, eu entendi que eu tinha que comer muito e treinar pesado. Era basicamente isso que eu entendi. E beleza, então eu vou comer muito, mas eu preciso comer muito comidas nutritivas. Então, assim, obviamente não é a forma mais exata, né, mais correta de se fazer, mais exata é você ter um nutricionista para você fazer isso de uma forma saudável, mas como eu fiz foi 2 em 2 horas, eu comia muita comida saudável. Então, de 2 em 2 horas eu comia muita batata doce, muito frango. Acho que muita gente já sabe de maromba, mas eu me entupia. Sabe, você tá cheio e comer mais, então eu fazia isso e chegava no treino, treinava igual maluco. O resultado foi que em 3 meses eu aumentei 14 quilos. 14? Então, eu tive uma diferença gigantesca, assim, num período de tempo muito curto. Então, 14 quilos é muita coisa. E, pô, quem me viu um pouquinho de tempo atrás, meu, o que aconteceu? Entendeu? O que aconteceu? Então, tive essa mudança. E aí, qual que é a parada? Isso é uma coisa, inclusive, que é legal para quem quer iniciar a produzir conteúdo e não tem noção, não sabe o que fazer. Cara, para mim, uma ferida era a autoestima, era o meu corpo ruim, era eu não olhar para mim, não me sentir bem, olhar para o espelho e não curtir o que estava vendo. Essa era a minha ferida. E eu fui curando isso através da musculação, através, né, da alimentação e tudo mais. E o que eu fiz? Durante esse processo de cura, eu documentei o processo. Então, às vezes, o segredo é você documentar o processo de algo que você está fazendo. Enquanto você está curando um problema que você tem, você documenta esse processo. Às vezes o cara falou, não sou especialista em nada, não sou especialista em musculação. Não importa, cara. Você está vivendo isso. Então, documenta que você está vivendo. E foi o que eu fiz. Basicamente, tudo que eu fiz até hoje no meu canal, e continua assim, é documentar as coisas que eu faço na minha vida, compartilhar com as pessoas. E quando eu compartilho com isso com as pessoas, elas entendem, elas veem essa autenticidade e falam, caraca, eu vejo esse cara, eu vejo eu dentro desse cara. E muitos foram lhe acompanhando e seguindo os seus passos e evoluindo com você desde o começo. Exato. Então teve a musculação, teve a barba. Eu era um cara que gostava, né, do visual de barba, olhava, pô, barba dá um charme pro cara. Então, nem que seja aquela barba, tipo a sua, você usa a barba raspadinha, mas você tem a barba completa. Então, pô, ela sombreia o seu rosto, dá pra ver que você tem barba. Mas o cara que tem a barba falhada, assim como eu tinha a barba falhada, eu tirava a barba, ficava só o bigode aqui, aquele rosto lisinho. E não ficava o visual legal. E quando eu deixava crescer, ficava só aqui embaixo, um bigode e também barba toda falhada. E aí eu fui dar um jeito de deixar minha barba crescer. E fiz a mesma coisa, documentei o processo. Então é aquela coisa, eu fui curando uma dor que eu tinha, que era não ter barba, documentei o processo. E nesse meio tempo, um monte de gente se identificou. Até hoje eu falo sobre esse conteúdo, sobre como que eu fiz para ter barba, como cuidar da barba e tudo mais. Então, assim, esse caminho para eu falar sobre desenvolvimento masculino no geral veio através disso, de eu documentar meu processo. Então, como eu vi que mais pessoas se identificaram com isso, mais pessoas começaram a entrar mais nessa vibe, então eu parei de falar sobre qualquer coisa como era no início, que eu falava, sei lá, minha ida no dentista, falava sobre isso, falava, tá calor hoje, cara, eu falava umas coisas sem conteúdo nenhum. E eu comecei a focar nisso, em como você pode melhorar mais sua autoestima, sua autoconfiança, através de várias coisas, através tanto do visual quanto do comportamento em si, quanto de cuidar da saúde mental, por exemplo. Então, várias coisas que eu aplico na minha vida e eu vou estudando e entendendo um pouco mais sobre isso, eu tento transformar de uma forma palatável, de uma forma que as pessoas consigam entender, num conteúdo bacana.
Andrew, e dentro desse aspecto, a gente tem o Andrew, antes de saber trabalhar, eu não digo eliminar a timidez, né? Mas antes de saber trabalhar com a timidez dele e o pós. E nessa versão anterior, tinha uma série de aspectos que você não conquistava na sua vida, porque a sua timidez lhe bloqueava de chegar em um outro patamar pessoal e profissional, né? E uma das áreas que é afetada dentro disso é a própria comunicação. Sim. E hoje em dia, para a gente, de fato, começar a ser visto como uma marca pessoal e que depois tenha interesse de um público seguidor, de marcas. Você acabou de voltar, por exemplo, de uma mega campanha, vamos dizer assim, de uma grande ainda, marca, está rolando ainda no Brasil, logo você fala a respeito disso. Um passo fundamental é a comunicação para ele colocar em outro patamar em termos de posicionamento. Quando você era extremamente tímido, o que a vida não conseguia lhe gerar? Para quem está nos escutando ou nos vendo, falando assim, caramba, isso acontece comigo, e se eu não romper ou não souber trabalhar a minha timidez, esses insucessos vão continuar acontecendo. O que não acontecia na tua vida e que hoje, né, você tem de ganhos? Cara, é meio difícil de explicar isso em uma mensurar, palavra, né? Mas eu acho que a palavra é oportunidade. Oportunidade. Você deixa de ter oportunidade. Você deixa de se comunicar com as pessoas que vão te trazer uma oportunidade. Você deixa de se expor. E se expor é o que traz oportunidade. Então, tem uma frase que eu gosto muito e eu tenho até, se você abrir o WhatsApp, ela tá ali. Eu quero tatuar essa frase ainda que eu gosto muito. Fala lá pra tua câmera 3. Inclusive, essa frase, ela tá nas costas do John Wick. Conhece John Wick? Não. Ah, não acredito. Você não conhece John Wick? John Wick? De Volta ao Jogo, o filme. Sim, agora sim. John Wick, cara. E aquele cara que é sensacional, né? A personalidade dele, né? Do Keanu Reeves. E aí, me chamou muita atenção no primeiro filme, quando ele tá lá tomando banho, ele tem uma tatuagem escrito Fortis Fortuna Adiuva. E essa frase significa a sorte favorece os bravos. E é basicamente o que a gente está falando aqui. A oportunidade, ela vem através da bravura. Bravura é basicamente você ter medo de fazer alguma coisa, e timidez vem da palavra tímio, que é ter medo. E aí você tem medo de fazer uma coisa, mas você é bravo o suficiente para encarar aquilo com coragem e fazer mesmo com medo. E é assim que se vence a timidez. Esse é o segredo. Você encarar as coisas que você tem medo. E assim, eu sou muito tímido de chamar o garçom. Como que eu venço isso? Da seguinte forma. Eu gosto muito de games, né? Então, no game, você vai lá, principalmente RPG, para você passar de nível, primeiro você vai matando os ratinhos, você vai matando os bichinhos pequenininhos e tal, até chegar e matar um dragãozão grande. Para timidez, você pode fazer a mesma coisa. Primeira coisa, chega no caixa do supermercado, bom dia, como é que você tá? Microações, microprojetos. Microações, você vai tendo microvitórias. Caixa do supermercado, o senhorzinho que está no ponto de ônibus, pequenas conversas, vai devagar, você vai percebendo que é tão simples aquilo, que se comunicar não é aquela doideira que a sua cabeça talvez esteja trazendo, e aí as coisas vão ficando mais fáceis, porque você começa a entender que o problema não está nas outras pessoas, como você vê, e a timidez é isso, você acha que a outra pessoa vai trazer alguma situação difícil de lidar e você não vai conseguir lidar com aquilo, e aí sua mente te bloqueia, e você começa a ver, tô tendo medo à toa aqui, não tem por que ter medo, a sua cabeça começa a desbloquear devagar. Então você começa devagar, caixa de supermercado, senhorzinho ali, depois você começa a se comunicar de alguma outra forma. Se expor é a única forma de deixar de ser tímido. Tem que se expor, mas você pode se expor em pequenas coisas, como eu falei aqui, não tem problema. Não preciso me jogar na frente de uma sei lá, uma palestra, tem que jogar aqui num público de 3.000 pessoas, não precisa se jogar. Começa devagar e depois você vai vendo que não tem dificuldade nenhuma, o negócio é ganhando aos poucos. Andrew, você tem várias gerações que seguem hoje as suas redes sociais, mas tem um público que você inspira de forma frequente, são jovens, né? Ou aqueles profissionais no começo, vamos dizer assim, da sua trajetória profissional. Muita gente ali entre os 20 e 30 anos, né, que acabam se inspirando na busca, porque estão naquela fase de se questionar em termos da própria autoestima. Tá? E cada um correndo atrás do seu primeiro pote de ouro, vamos dizer. A sua carreira, ela vem sendo moldada de o Andrew de uma família empreendedora,
mas o Andrew funcionário, o Andrew depois empreendendo, o Andrew fotógrafo, depois o Andrew influenciador e hoje o Andrew como o empresário da Major. Claro, como uma carreira, também viveu de altos e baixos e desafios. O que você fez que hoje não faria mais, que você se arrepende de ter feito em termos profissionais e que talvez siga até como um alerta para quem está lhe escutando ou lhe vendo agora? Tipo assim, caramba, cara, eu cometi alguns erros nessa trajetória que talvez eu não faria, que foi botar dinheiro lá, energia aqui, tempo aqui, Sim. e que se eu pudesse voltar eu ia de uma maneira mais esperta. Eu acho que assim, todo erro, ele faz parte do processo de aprendizado, né? Então é meio difícil eu falar, não faria mais. Porque se a gente soubesse, a gente não teria feito, Exato. Né? Então, se eu fiz, foi importante. Mas acho que, eu não sei se eu não faria mais, mas eu acho que eu encararia mais como um negócio, ser um influenciador, encararia como um business antes, há muito tempo atrás. Mas talvez é porque quando você começou já com a influência digital, este mercado, né, a creator economy, por exemplo, ela ainda não era uma economia. Exato. Eram alguns, né? Pô, a Bela Sante falou há pouco aqui, como é que é? Kéfera, PC Siqueira. Poxa, fazia tempo que eu não escutava essas figurinhas no mercado. O inicial, os dinossauros ali do YouTube. Aí que tá. Eram tipo migrantes de MTV, de malhação, para o ambiente digital e não pessoas que nasceram, foram originais de dentro da rede, muitos deles. Assim como eles não começaram pensando como negócio. Começaram porque estavam a fim de fazer aquilo e foram fazendo e o negócio foi dando certo ao ponto de trazer renda suficiente para se tornar algo que você, legal, estou fazendo dinheiro com isso aqui. Mas ainda assim, eu fiz dinheiro com o meu projeto há muito tempo já. E ainda assim, para mim, era um hobby. Eu, tô fazendo dinheiro com o meu hobby, que legal. Tô curtindo. Continua sendo um hobby, mas eu poderia ter pensado de uma forma business mais cedo. Eu acho que ser um influenciador é ser um empresário ao mesmo tempo. Talvez você não... Tem pessoas que não encarem, ou talvez eu não percebi isso, mas a partir do momento que eu percebi isso de verdade e comecei a encarar isso de verdade, eu comecei a pensar o conteúdo como a espinha dorsal de uma empresa para mim. Então, toda vez que eu vou pensar em algo que eu vou fazer, alguma conexão que eu faço, seja algum negócio, tô fechando com uma loja aqui, legal, como é que eu posso conectar isso com a minha espinha dorsal, que é o meu conteúdo sobre desenvolvimento masculino e autoestima? Beleza, conecta, tem fit, beleza, o que a gente pode fazer agora, então, como que a gente vai fazer esse negócio? Se não, eu já nem penso mais, falo, isso aqui não é para mim, valeu. Então, o que eu vou fazer agora de negócio também? Minha marca, por exemplo, é de cuidados masculinos. Então tem a ver com o quê? Com a minha espinha dorsal, que é o meu conteúdo. Eu já tenho vários outros projetos que eu tenho em stand-by, que assim que eu tiver um pouco mais de foco e fôlego para trabalhar, já estão ali. Mas assim... A espinha dorsal é o marketing de conteúdo. O conteúdo é a minha espinha dorsal. E é o que eu comecei a fazer, mas eu já estava de alguma forma fazendo isso, só que... como é que a gente fala que não é profissional? Amador. O contrário de profissional é amador. Então eu fazia de uma forma amadora, né? Só fazia, dava certo, tava fazendo grana com isso, legal. Mas assim, a partir do momento, e a gente tá falando de ponto de inflexão, a partir do momento que eu tomei o controle e entendi que isso era um business e que eu precisava encarar como um business, aí as coisas começaram a deslanchar e estão deslanchando muito mais. E, tem muita coisa vindo por aí. É só o começo. Acho que começou a deslanchar de verdade esse ano, que eu resolvi encarar como um business mesmo, faz nenhum ano. Faz parte da maturidade. Setembro do ano passado. Faz então parte a gente da pode maturidade. falar aí 10 meses. Se ver como empresário, porque tem muitas pessoas que se veem apenas como um empreendedor. Sim. E aí foi aquela palavra da moda da última década, né? É até bonito você falar que é inovador, que é empreendedor, né? Que é startupeiro. Né? Agora, você assumir que é empresário, que Sim. tem de fato pagar contas, isso tem que ser estruturado, tem que fazer um plano de negócio que seja sustentável. Exato. Né? Aí começa a ficar numa complicação diferente. E quando a gente fala no marketing de conteúdo, e muito legal você trazer esse ponto, Andrew, por causa que quando a gente pega a publicidade típica da década de 80, 90, era aquela de compre aqui, compre, compre, compre.
E pesquisas recentes já acusam que, principalmente na geração millennium, né, ou seja, a geração Y, aqueles que nasceram ali de 82 até finalzinho da década de 90, por volta de 97, 3 a cada 4 Y já não acreditam mais naquela publicidade tradicional. Porque tem muita informação hoje. Sim. Então a diferenciação está no conteúdo de valor que resolva o desafio do cara e não fale apenas de si. Não só tem muita informação, como o poder de controle, de acesso está na pessoa, está no indivíduo. Antes esse poder não existia, estava no poder das emissoras, estava na mídia. Hoje você assiste o que você quer no horário que você quer. Não existe mais. Tirou-se o intermediário. Exato. A gente chega diretamente no público-alvo, no público consumidor, no decisor. Então, ou seja, aquele intermediário que antes era a TV, era o jornal, continua existindo, mas não só. Exato. Você fala diretamente. E aí pode ser pelo lado positivo e pelo negativo. Porque tem vários artistas antigos que foram pelo buraco por causa disso. Porque antes o filtro era a TV, que punha eles da maneira exata. Uhum. Agora, quando eles foram para a rede social, as pessoas começaram a ver várias questões que antes eles só apareciam na hora da novela das 8. Mas e aí que muitos se perderam. Fazer, usar essa mídia para eles, podiam, porque eles já eram conhecidos. Andrew, agora, dentro desse conjunto que você bem trouxe aqui para a mesa, que é o próprio marketing de conteúdo, você começou a sua influência de uma maneira despretensiosa e, de repente, marcas começaram a lhe abordar. Uhum. Qual e quando foi a primeira? Levou um susto, tipo assim, caramba, não, pare, isso aqui deve ser algum hacker, deve ser algum trote, deve ser... Não, porque eu já conhecia esse mercado, eu já sabia como é que funcionava. Tá. Assim. Eu tinha vários amigos que já trabalhavam com isso, então eu já tinha noção de como funcionava. E por isso eu não consigo nem lembrar a primeira. Eu não consigo lembrar qual foi a primeira, de verdade, assim. E aqui, mas aqui, vamos lá, lembra. Provavelmente são dezenas de marcas até hoje, se não centenas. Sim. Qual foi a parceria, não precisa citar um nome, né, do CNPJ, mas qual foi a parceria que você foi com uma expectativa e mais lhe decepcionou? Porque tem algumas questões que a gente espera alguma coisa e às vezes não é nem pelo produto que a gente se decepciona, às vezes é da maneira como eles tratam os bastidores. Tem marcas, por exemplo, que a gente representa ou que é embaixador de uma marca e a gente gosta muito de estar lá, porque a cultura daquela corporação, porque a equipe ela é empenhada para aquilo dar certo. Certo. E tem marcas até famosas que por vezes a gente tipo assim, caramba, que decepção. Olha, ainda bem que eu não tive esse tipo de decepção até agora, assim, o tratamento que eu tenho sempre é muito positivo, assim, sempre que tem alguma agência que me contrata, por exemplo, nessa última viagem que eu fiz para Clear, cara, é um atendimento incrível, sempre ali pessoal presente, hospitaleiro para ajudar no que precisar, pô, precisa levar aqui, precisa de alguma coisa. É o IX que eu chamo, eu acho o que Influencer Experience, ou seja, que as marcas conseguem gerar de valor para te lhe reter. Isso é muito legal. Já tive algumas decepções, não nesse quesito, mas no quesito de depois, por exemplo, uma marca que eu assumi a cara por um tempo e tal, depois a marca se envolveu em alguns problemas ali, desandou a empresa, então algumas propagandas que ainda estavam rolando minha, o pessoal foi lá comprar e começou a ter problema com o envio e como eu estava ali divulgando, né, pô, e aí, Ender, tá, ó, o cara está divulgando a marca aí, eles não estão enviando, o que está acontecendo, Caramba. não respondem no Instagram, então esse foi uma decepçãozinha assim, mas não decepção, foi o problema que eles tiveram lá e infelizmente eu estava envolvido por ter feito a propaganda, mas assim, a culpa não foi minha, obviamente. E não é algo que também, pô, é um incômodo. Todo mundo que mandou mensagem fala, cara, tá acontecendo isso na empresa e tal, eu posso tentar te ajudar dessa forma. Então, eu tento ajudar de alguma forma, mas não é algo que está no meu controle. Você falou sobre estoicismo, eu gosto muito de estoicismo. Então, o que não está no meu controle não tem como eu ficar me preocupando. A única coisa que está no meu controle era realmente direcionar aquela pessoa que teve o problema para tentar buscar, resolver. tentar ajudar, resolver aquela situação ali. Esse foi um incômodo que eu tive, mas fora isso, cara, meu, é incrível sempre. E eu sou muito seletivo também. E eu passei a ser seletivo... Aí que tá a pegada, né? Você não tem tanto problema porque também você tem um filtro bom. Exato. E eu aprendi isso com um parceiro
muito legal, o nome dele chama Fábio Basso, e inclusive é interessante você chamar o Fábio aqui para conversar, ele é daqui de Joinville, e olha que engraçado como que eu conheci ele. Manda um recado para ele aqui, ó, Fabião. Aí, Fábio, é o seguinte, você foi um mentor na minha vida, né? Então é até interessante eu falar isso aqui. E como que eu conheci o Fábio? Deixa eu falar, depois eu mando esse recado para ele. Eu conheci ele no programa É de Casa da Globo. Eu fui chamado para ir na Globo lá e tal, nesse programa de casa, para falar sobre como que eu customizava camiseta. Era a Fátima Bernardes? Fui 2 vezes lá. Era a Cissa Guimarães. Cissa Guimarães. Fui 2 vezes lá. E a primeira vez que eu fui, já conheci o Fábio nessa época. Ele apresentava um quadro fixo lá sobre decoração e tudo mais, e modificar imóveis. Cara, ele é muito louco. Ele pega, tipo, lixo, né? Vai no lixão, assim, pega uns restos de imóvel e faz um móvel muito legal. Ele é muito criativo, então por isso que é legal chamar ele. Bacana. E aí, foi o programa e tal, a gente foi almoçar junto, a gente conversando, ele, pô, de onde você é? Joinville. Joinville? Como assim? A gente era da mesma cidade, foi se encontrar lá no Projac. Aí a gente começou uma amizade e tal, e ele me ensinou muita coisa, e uma das coisas que ele me ensinou sobre influência, né, sobre marketing de influência, é o posicionamento, é como você se posiciona. Eu me posicionava muito, eu fechava algumas marcas, eu extremamente amador também. Então, ele me ajudou a me profissionalizar nesse sentido de contato com marcas. Porque, assim, ser influenciador por si só, tem pessoas que se limitam a isso, eu me limitei a isso há muito tempo, é só você usar o seu conteúdo para fechar com uma marca e é isso, você fica usando para isso. Eu usei por isso por muito tempo. E até essa virada de chave com ele, eu não sabia me posicionar. Então, cobrava muito barato, não sabia como conversar. Quando eu comecei a entender o poder da minha influência, eu não entendia esse poder, aí eu comecei a entender como cobrar, como fazer, como conversar, e aí ele foi me ajudando muito nisso. Então, o Fábio foi uma virada de chave demais para mim, em como me posicionar, não só como me posicionar, também na parte da oratória. Eu aprendi muito sobre a oratória com ele, como me comunicar com a câmera, como que é mais interessante e tal, como que é... Cara, ele me deu várias dicas, então por isso que é massa chamar aqui. Ele é muito divertido, você vai curtir. Espetacular, ótima dica. E aqui, Andrew, a gente chega um outro ponto na sua trajetória profissional, porque daquele antes rapaz tímido, depois um influenciador digital e agora influenciar não apenas para outras marcas, mas eu quero influenciar para o meu próprio produto. E a gente vem para essa dupla aqui, esses gêmeos que estão aqui em cima da mesa. A gente pode começar um pouquinho antes, na verdade. Chamado Major. Como é que então surgiu? Eu quero te começar um pouquinho antes, porque a gente estava falando a origem, então. Porque vamos seguir uma ordem cronológica, né? Eu comecei a me profissionalizar mais na hora de me comunicar com as empresas. Então, beleza. Já começou a ser um pequeno business de marketing de influência, mas é só um galinho ali, né? Um osso da minha espinha dorsal, isso. Era muito maior, eu não visualizava. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a visualizar isso, foi quando eu cheguei com uma marca que fazia sentido para mim, que tinha tudo a ver com o meu conteúdo, e a gente fechou comissão. Então, a gente falou, seguinte, tudo que vender aqui nesse site aqui, você tem tal comissão e tal, então beleza, vamos fazer isso. E até então, eu não sabia o quanto que o meu conteúdo vendia, não fazia a mínima ideia. E aí, fechou o mês ali, tá, vamos ver a comissão, como é que ficou. Esse tanto de venda saiu. Eu falo, caraca, o meu conteúdo vendeu tudo isso, esse valor, é isso que dá? Pô, por que eu não tô... Por que eu não cobrei mais caro? Não, aí fazia sentido eu ter a comissão, porque daí não precisava ter cobrado mais caro, mas eu entendi que eu poderia cobrar mais caro de outras marcas, porque esse é o impacto que eu tô trazendo. Então, fez muito sentido para mim, aí começou a abrir um pouco mais a minha mente para virar um business. Falei, legal, eu estou trabalhando para outras marcas, estou gerando resultado para eles, agora eu tenho mais um outro braço, né, mais um ossinho aqui na minha espinha dorsal, que é a comissão. Então, beleza, agora as vendas que eu trago aqui me trazem comissão, o meu conteúdo, então quanto mais conteúdo eu trago, mais chance de converter venda, e aí esse conteúdo fica lá rodando automático. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, deve estar saindo alguma venda ali, entendeu? Então, isso se torna algo, entre aspas, passivo. Eu transformei meu conteúdo numa geração de renda passiva. Então, tá cheio de conteúdo meu lá, que tá lá o link, o cara vai comprar e eu vou receber uma comissão por ele. Então, pô, legal. Agora eu tenho uma renda diferente do que a sazonalidade que traz a parte de você depender de mídia. Tem vezes que vai aparecer uma empresa legal que quer fechar com você, tem vezes que não. Então, você não fica dependendo disso ou você não fica dependendo de ir atrás disso. Você cria o seu próprio business. Então, através disso, legal, consegui evoluir mais um processo. E aí eu comecei a perceber, pô, meu conteúdo gera esse impacto. Eu estou gerando esse tanto de venda que eu não sabia que gerava. Tem empresas que se interessam por mim. A minha comunidade está crescendo, show. O que eu posso trazer? O
que eu posso fazer nesse conteúdo. Como é que eu posso gerar mais valor? Para gerar mais valor. O que eu já faço, o que eu já uso, o que eu já mostro? Produtos de cuidado. E eu já uso isso no meu dia a dia. Só que o que acontece eu enxerguei uma carência no mercado. Porque o que a gente vê muito? A gente vê muita marca feminina, muito disso. Então, as mulheres têm um monte de marcas e tudo mais. E os homens começaram a aparecer com algumas marcas também. Algumas marcas masculinas começaram a ser inseridas no mercado, principalmente com esse boom de barbearias, né? De alguns anos para cá, sei lá, uns 4 anos para cá, você viu o tanto de barbearia que começou a aparecer, né? Foi muita barbearia, porque o homem começou a se cuidar mais. E algumas marcas começaram a surgir dentro disso. E aí eu comecei a perceber que a maioria das marcas masculinas, quando elas aparecem e começam a crescer, principalmente as que são maiores hoje, elas estão muito relacionadas a essa pegada de barbearia, tá dentro da barbearia, essa comunicação de barbearia. Eu falei, quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer uma marca para um cara como eu, que quando chega em casa ali, quer sair, dá aquela arrumada, gosta da aparência, quer se sentir bem, quer olhar no espelho e curtir, mas sem ter essa ligação direta com barbearia, com aquela coisa de macho alfa, essas coisas assim. Não, quero ter uma coisa bem minimalista para quem quiser usar, seja para o cara mais novo quiser usar, para o cara mais velho quiser usar, para o cara ter em casa e curtir, ter um produtinho bem minimalista em casa, uma coisa da hora, assim, sem estresse. E é essa a ideia da Major. Então, criei a Major para ser uma marca de cuidados masculinos premium com alta qualidade. Tanto, cada pomada daqui teve umas 3, até 5 versões diferentes até eu chegar nessa que tem aqui. Eu recebi, né? Tem uma parceria com uma fábrica lá de São Paulo. Recebi 5 versões diferentes. Comecei a testar e tal. Gostei de uma. Modifique isso aqui. Quero um pouco mais, menos oleosidade. Quero que fixe um pouco mais. Manda de novo. Não, muda Você de foi novo. o próprio rato de laboratório. Exato. Então eu ia recebendo versões, mudando, até chegar nessa versão que eu gostei aqui. E aí, então, a gente tem 2 pomadas aqui. É o início da Major, na verdade. A Major, ela começou com pomadas porque é o produto que eu mais uso. Então, todo dia eu arrumo meu cabelo de forma diferente. Eu gosto de ter versatilidade. Então, tem vezes que eu deixo ondulado, tem vezes que esse é um corte que eu mais gosto aqui, ó. O pessoal que tá olhando aqui, ó, ele é o side part. Ele é um corte onde você... Um corte não, um penteado, né? Onde você faz essa divisão aqui, então você marca a divisão do cabelo aqui, joga um pouquinho pro lado, um topetão, e aí você forma o side part, que é esse aqui. Mas às vezes eu faço o slick back, que é aquele lambido para trás. Tem vezes que eu faço o middle part, que é divisão no meio. Então tem muita variedade, eu vou mexendo com isso e eu gosto muito de ter isso. E as pomadas, estão no meu dia a dia, eu estou sempre usando. Então comecei com pomadas, mas a ideia da Major é ser uma marca completa de cuidados masculinos. A gente está vindo aí, daqui um mês, um pouquinho, já vai sair a linha de skincare para cuidados da pele. E depois tem muita coisa nova que eu ainda não posso falar, mas vai sair muita coisa diferente porque a gente quer ter uma linha completa de produtos masculinos e todos com essa pegada mais minimalista, sem ter uma ligação direta com barbearia. É uma ligação para o cara que gosta de se cuidar. Lembrando lá daquele início, quando estava assistindo Fantástico e vi lá os metrosexuais, o David Beckham arrumando o cabelo, eu falei, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para casa de quem quiser se cuidar também. Tem isso, cara, o cara que se ama, o cara que gosta da aparência, o cara que olha para o espelho e se sente bem consigo mesmo, se sente autoconfiante, e aí vai ter produtos de alta qualidade para conseguir alcançar o resultado que ele quiser no visual dele. Andrew, recentemente você esteve nos Estados Unidos e está retornando agora. E lá, em termos de produtos de estética, aquilo é um parque de diversão, né? Para o público masculino e feminino. Dentro disso, teve alguma inspiração lá? E o que está trazendo? Não só parque de diversão. A gente percebe uma tendência de mercado, e não só nesse mercado, em todos os mercados, mas... Da própria influência digital, né? Esse em específico, cara. Tem uma pesquisa, eu não consigo lembrar agora o nome dessa pesquisa, mas ela definiu os 100 maiores nichos de mercado para os próximos anos, de crescimento, né, em nível de crescimento. E entre os primeiros estava o mercado de autoestima masculino, de cuidados pessoais masculinos. Então, assim, isso é algo que já está aí, a gente já está acontecendo. E a gente percebe nos Estados Unidos sempre essa questão de as coisas acontecerem um pouquinho antes lá. Acontece em 1, 2, até 4 anos, nada começa a vir para o Brasil. E eu fiquei muito observando isso lá. Eu ia no mercado, observava o que tem de produtos masculinos. Hoje, se você for no mercado, você já percebe, vai ter linha mais focada em barbearia. Você vai ver só coisa de estilo barbearia lá. Aí você vai ver tipo um negócio com formato de uísque, umas coisas mais assim. Mas vai encontrar pomada, shampoo para barba, shampoo, esse tipo de coisa.
Nos Estados Unidos, eu vi voltado para o público masculino, né? Um homem usando e tal. Máscara para o rosto. Uma máscara que você cola assim, ó, para olheira, um negócio de carvão ativado. Então, umas coisas diferentes, que você observa muito pro público feminino, aqui no Brasil não tem. E essas coisas a gente já está visualizando e com a Major, com certeza, a gente vai trazer esse tipo de produto diferente para o cara que gosta de se cuidar e ter autoestima alta, a gente vai estar disponibilizando aqui também. Andrew, bacana você trazer isso, porque um dos mercados que mais se destacam hoje em dia é o UGC, né? Ou seja, marcas lhe enviando produtos para você produzir conteúdo, mas não mais apenas na típica influência digital, onde você publicava nas suas redes e talvez aquela marca compartilhava na dela. Uhum. Muita gente começando a ganhar dinheiro produzindo conteúdo para a marca publicar na dela, mas não necessariamente o influenciador na sua própria rede. Sim. Quando a gente vê isso no mercado norte-americano, tem um destaque muito grande. E o mercado, vamos dizer assim, estético, saúde, beleza, não na prestação de serviços, mas em termos de produto, é um mercado, claro que numa crise econômica de um país tem seus impactos. Mas este mercado, assim como o de chocolate, ele não é tão impactado quanto outros mercados. Porque mesmo numa crise econômica que muitos países por vezes entram 3 anos, 4 anos, até uma década, as pessoas, não, mas um chocolatinho eu continuo merecendo. Ou, eu não posso continuar que nem um trapo, pelo menos um produtinho, né, um shampoo, a pessoa continua ainda investindo. E uma movimentação que eu começo a ver dentro deste mercado, e você que é empreendedor ou quer começar a empreender, é cada vez mais esses produtos no sentido de, caramba, at home, né? Assim como tem um Starbucks em casa hoje em dia, cada vez mais o produto numa facilidade da aplicabilidade em casa. Sim. Você fazer o seu mini salão, você ter os mínimos cuidados de uma maneira mais fácil, mais prática do que era no passado. A Major está indo por aí? Com certeza. Essa é a ideia. É você ter um produto de alta qualidade, um produto que talvez você encontraria só num salão, por exemplo, em casa. Porque eu gosto de usar pomada, eu já usei, uma centena de marcas, talvez, diferentes, já testei. E essas duas em específico, elas produzem exatamente o efeito que eu gosto no meu cabelo. Então, é um efeito que não deixa aquele duro no cabelo, deixa um penteado maleável. A pomada efeito seco é uma pomada que texturiza o cabelo, ou seja, você vai ter um brilho leve, não vai ser aquele brilho oleoso e nem vai ser aquele brilho molhado, vai ser um brilho leve, vai deixar um cabelo bonito. Você vai ter uma maleabilidade na fixação, então vai ser uma fixação que você consegue arrumar maleável sem deixar aquele cabelo duro, mas você vai conseguir texturizar o seu cabelo. E texturizar é basicamente trazer as mechas, deixar ela mais bonita e tal. Se você tem o cabelo mais ondulado como eu, você consegue trazer as ondas bem definidas. Então você consegue fazer isso com a pomada, e é difícil ter pomadas assim. Teve uma ou duas que eu já usei que faziam isso, e uma delas deixava meu cabelo oleoso, e ainda assim eu gostava de usar só porque ela fazia isso. E hoje eu trouxe uma que é da minha marca, que faz exatamente o que eu quero e deixa o cabelo bonito ao mesmo tempo. E a Efeito Úmido é a mesma coisa, ela tem essa pegada de deixar o cabelo bem estruturado, bem bonito, com um brilho legal. Então, geralmente, quando eu vou em eventos que eu quero aquele penteado mais chamativo, por exemplo, fui no evento da Clear, com certeza eu usei a Major Efeito Úmido, que deixa o cabelão estruturado, bonito, assim, que você olha, pô, que penteadão top. Então, é essa pomada que eu uso quando eu quero um penteadão chamativo. Andrew, a gente está quase chegando no final aqui da nossa gravação, mas você é praticante de um esporte que muitas pessoas talvez fiquem até espantadas, né, no sentido de, caramba, o Andrew pratica jiu-jitsu, mas ele é um cara que trabalha com o visual dele. Então ele tem que tomar cuidado para não ter a orelha estourada. Tem que tomar cuidado para não ser lesionado pelo Dal Bosco, que é um perigo que na mais vida me lesionou, cara. O Dal Bosco, faixa menor do que o Andrew, é um perigo, né? Só de maneira inocente, mas é uma bomba relógio em termos de atrapalhar as campanhas dele. Né? Andrew, o que o seu esporte que você escolheu, né? E não ele escolheu, mas você decidiu para ir para aquela linha. O que o seu esporte lhe ensina? Cara, o jiu-jitsu me ensina muito a ter resiliência. Eu acho que essa é o maior ensinamento do jiu-jitsu, assim. A gente fala muito, né? A gente tem essa comunicação na nossa comunidade. A gente sempre se comunica assim.
para falar sim, para falar não, para pedir licença, ouço toda hora, né? O pessoal olha que gostoso estão falando, mas é isso. E ouço significa perseverar sob pressão, que é basicamente resiliência. Muitas vezes você vai estar numa roubada, o cara vai estar com 100 quilos em cima de você ali, te amassando, você tem que encontrar um caminho. Você tem que encontrar uma saída, você tem que achar a solução ali. E essa resiliência, eu acho que eu trago muito para a minha vida. Eu sou um cara muito determinado. Quero fazer uma coisa, não sei o caminho, como é que eu vou fazer? Velho, vou achar, eu vou atrás disso, eu vou encontrar, eu posso me lascar um pouco aqui, eu posso me lascar um pouco ali, mas eu vou achar esse caminho, de alguma forma. E às vezes você vai se quebrar, às vezes vai ter 100 quilos na tua cabeça ali, mas se você ser persistente, você vai encontrar o caminho. O jiu-jitsu me traz muito isso, a resiliência. E que nem sempre o mais forte ganha. Nem sempre o mais forte ganha, cara. É quem está mais disposto a encontrar o caminho certo. E muitas vezes tem espaço para todo mundo também, principalmente na internet. A gente fala, né? Tem pessoas que... Assim, eu tenho alguns amigos que produzem conteúdo, que têm vontade de produzir, por exemplo, ou eles são destaque no que eles fazem já no trabalho deles. Eu falo, cara, por que você não está produzindo ainda? Por que você não está fazendo? Não, porque já tem muita gente que faz isso. Cara... Tem espaço para todo mundo na internet. Tem vários oceanos azuis que não tem ninguém navegando. Exato. E às vezes, assim, uma pessoa que você mudar a vida do cara de alguma forma é muito gratificante. É muito gratificante você conseguir atingir a vida daquela pessoa e mudar, e ela te dá o feedback. Eu recebo isso constantemente, assim, é uma coisa que acho que é até um gás para mim, que me motiva mais, é o cara falar, mano, comecei a ver teu vídeo, mudou a minha vida de uma forma incrível, comecei a me cuidar, estou fazendo as coisas que você está falando, estou mudando mais a minha questão de saúde mental, eu estava mais depressivo, agora estou me sentindo bem. Cara, isso é algo que não tem valor, sabe? Você pode até... A gente falou muito de questão de mercado aqui, mas acho que essa parte de realização pessoal, de atingir a vida das pessoas e mudar elas de alguma forma, para um lado positivo, isso é incomparável. Que é basicamente o nome que eu estava olhando aqui, ó. Isso é incomparável, de verdade. Seja incomparável. É isso aí, camarada. E olha só, vocês estão nos vendo, nos escutando. Essa fera aqui ao meu lado, pessoal, como que até hoje ele não tinha vindo para podcasts. Então, você aí que tem o seu podcast, fala o seguinte, manda mensagem para ele no Insta, TikTok, seja lá onde é que for, fala assim, Andrew, cara, lhe vi lá no podcast do Dal Bosco, quero lhe convidar para o meu podcast. Manda um e-mail que é mais fácil. Manda um e-mail. Qual que é o e-mail então, Andrew? Tá no meu Instagram, mas é contato@eiandrew.com. Aí, ó. eiandrew.com. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Também estou gostando. Isso aqui dá para ter parte 2, 3, virar uma série do Netflix. Peraí, antes de encerrar, incomparável o cupom, galera, já criei aqui lá no site da Major, major.care, esse é o site, tá? Aqui já para... Vamos botar na descrição, inclusive. Entrar no podcast do Dal Bosco Cash, cupom incomparável, 10% de desconto lá no site da Major, fechou? Quiser garantir os produtos, eu mesmo criei, como eu falei para vocês, alta qualidade, produtos realmente diferenciados para você cuidar aí, ó, do seu cabelo e logo a linha de skincare saindo, major.care, e o cupom é incomparável, fechou? Pessoal, muito bacana esse aprendizado com essa fera aqui. E Andrew, para finalizar, porque depois o Dal Bosco não volta para a câmera, eu quero que este episódio seja encerrado com a sua habilidade de falar para as câmeras, mas aqui, para a sua exclusiva, dá uma mensagem final de incentivo, de inspiração, de motivação para quem é muito tímido. Assim como você foi, mas conseguiu vencer e eles também podem. Legal, muito legal. Primeiro, eu acho que uma coisa que é interessante você ter é pontos de referência. Procurar pessoas que já ganharam, já passaram por aquilo que você quer passar e hoje na internet você tem essa possibilidade. E eu, cara, fui um cara que já vivi muita coisa complicada, sabe? Eu já vivi a dificuldade, como eu falei aqui no começo, de chamar um garçom, dar oi para ele e pedir uma água porque eu era muito tímido. Eu já vivi a dificuldade de chegar, olhar no espelho, me sentir muito mal com a minha aparência, não me sentir feliz comigo mesmo. E através da minha trajetória, das coisas que eu fiz, da minha vontade de mudar e da minha vontade de cuidar mais de mim, de me amar e de cuidar da minha autoestima, e isso impactou muito na minha autoconfiança, e é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Através disso eu consegui mudar. E você também pode. Esses pontos de referência ajudam você. Mas depende muito de você, primeiro, entender que pode e depois procurar as coisas, os caminhos certos para você conseguir mudar.
E assim, não tem dificuldade, cara. É você colocar em ação. Às vezes você não consegue visualizar o caminho, mas a partir do momento que o caminho se torna claro, as coisas vão acontecer. Então não tenha medo, me segue lá que tudo vai dar certo para você, fechou?